Uma pessoa com uma pele bem cuidada já é uma pessoa que deixa um tempo para si, né? E aí entra a questão dos procedimentos estéticos, né? Porque eu falo, envelhecer tá tudo bem, ter rugas tá tudo bem, né? Mas como que tu quer envelhecer? Hoje em dia tem esses procedimentos que justamente retardam o envelhecimento ou te deixam na tua melhor versão. Mas o que vai tratar é o paciente se sentir bem com ele mesmo. Magnólia começando do jeitinho que a gente gosta, com pausa, cuidado, atenção e carinho com a nossa saúde. Hoje, para falarmos sobre pele, dermatologia e também imagem pessoal. E como essas duas coisas andam juntas aí nessa caminhada que todas nós mulheres precisamos ter aí com o nosso cuidado pessoal. Principalmente porque quando se trata de pele, pele é um órgão, é o maior órgão do nosso corpo e a gente vai falar muito sobre isso ainda. Para começar, deixa eu apresentar antes as nossas convidadas de hoje, doutora Gabriele Adames, dermatologista, que aliás cuida da minha pele também, né, Gabi? Seja muito bem-vinda ao Magnólia. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, ainda mais com os temas tão gostosos que a gente adora falar, né? É isso aí, é verdade. E também a Gabi Henneman, consultora de imagem pessoal, também especialista em coloração pessoal, a importância aí de saber usar as cores no nosso cotidiano para valorizar ainda mais a nossa beleza, né, Gabi? Bem-vinda. Com certeza, eu que agradeço o carinho e o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Bom, meninas, a gente sempre começa, vocês que estão chegando no Magnólia pela primeira vez, a gente sempre começa o programa dando uma receitinha, uma dica saborosa, gostosa e que traga também aí benefícios para a nossa saúde. Hoje a gente pensou num drink sem álcool, com ingredientes que eu acho que a Gabriela Dames vai gostar, porque eles cuidam muito da nossa pele, vão ajudar a nossa pele a ficar mais radiante e bonita, né? Um drink que leva chá de hibisco, gengibre, limão siciliano, morango, né, frutas vermelhas. E o que a gente pode falar desses ingredientes, Gabi? Tem bastante antioxidante, muita coisa boa para nossa pele. Eu achei super interessante esse drink, primeiro porque é sem álcool, né? E a gente tá numa fase no álcool, né, como um todo, né? Pensando assim na saúde da pele, já começa por aí, né? A gente sabe que efeitos tóxicos do álcool, da poluição em si, da cidade também, causam um envelhecimento cada vez mais precoce, né? Então começa por aí, já é um nome super tendencioso para anti-aging, né? Que é drink sem álcool, né? E pensando nesses ingredientes, assim como um todo, o limão, né? A vitamina C. O dermatologista ama a vitamina C como um todo, né? E tem uma tendência mundial na vitamina C, né? Que são os efeitos antioxidantes, clareamento da pele, rejuvenescimento como um todo, né? Parte do hibisco, né? Pensando na questão ali mais, aí é uma parte mais médica, né? Questão cardiovascular, prevenção de pressão arterial sistêmica alta, né? E também acho que morango, né, que tu falou O morango, a fruta vermelha, né? A gente pode usar várias frutas vermelhas. As frutas vermelhas, elas têm características bem especiais. antioxidantes, a gente ama antioxidantes, né? Manutenção da pele como um todo, combate radicais livres. E eu acho que tinha mais uma coisa. O gengibre. O gengibre. Né, que tu falou. Tá aqui o gengibre, ó. O gengibre também para melhorar a absorção de todos os outros nutrientes, pensando numa questão mais gástrica como um todo, né? Sim. Então, é uma união de ingredientes super interessante pensando na pele, né? Boa. Então, e ainda tem uma cor desse drink maravilhosa. Aliás, eu vou ir montando aqui ele, Gabi, e a gente pode falar um pouco dessa cor. A cor do hibisco é uma cor
É uma cor que combina com todo tipo de pele ou como é que é? Até olhando aqui, né, pro chá do hibisco, ele é naquele tom que nós tínhamos conversado, como se fosse um vinho bem escuro, né? Então, realmente é uma das cores que a gente considera universal. Então, para quem quiser apostar, com certeza é uma ótima opção. Muito bom. E até o vermelho do morango, tá? O vermelho do morango também é uma cor universal, então vocês podem usar e abusar na imagem. Interessante. Para quem ainda não sabe, a sua coloração pessoal pode ter como ferramenta aí as cores consideradas universais. Universais, sim, porque elas têm todo esse equilíbrio das características da cor. Então, na parte da profundidade, intensidade, temperatura, são mais equilibradas e por isso são consideradas universais. Muito bom. Bom, enquanto a gente conversa aqui, eu já vou começar a preparar o nosso drink, tá? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Bom, primeiro vamos começar colocando gelo na taça. Gabi, tu me alcança o gelinho aqui na geladeira? certeza. Sempre coloca as nossas convidadas para Aqui trabalhar aqui. E agora? Não pode sair Sempre assim. Isso, tá nessa travessinha branca, por favor. Com certeza. Muito difícil. Não. Vou botar o gelinho aqui. Obrigada, Gabi. Então, vamos começar aqui, ó, para ensinar quem está nos assistindo essa receitinha deliciosa. A gente começa colocando gelinho, então, na taça. Depois, a gente vai acrescentar umas rodelinhas de gengibre, ó, já deixei elas cortadinhas aqui. A gente vai espremer o suco de limão. A gente usa, na receita, tá, limão siciliano. Mas, se você não tiver limão siciliano, a gente pode usar o nosso tradicional Tahiti, que é tão bom quanto, né? Vitamina C vai ter nos dois, né? Então, eu vou colocar aqui limão, a gente vai espremer então. Outra coisa que a gente pode fazer nesse drink, ao invés de usar a água com gás, tem a opção de usar água de coco também. Acabei não falando, né, Gabi? Mas a água de coco tem muitas Propriedades antioxidantes. boas Isso. também, né? E também para hidratação da pele, né? Do organismo como um todo. Que é a base de tudo, né? Então, para dermatologista também que trabalha bastante com a questão capilar, né? Então, cada vez mais tem sido procurado tanto por mulheres quanto para homens também, né? E os tratamentos, é claro que a hidratação é a base de tudo, né? Questão de hormônio interligado, a desidratação depois da menopausa. Então, hidratar, seja com água de coco, seja com água com gás ou a água tradicional, né? Importante é não esquecer da hidratação, né? Bom, e agora a gente vai completar com o chá de gengibre, então, maravilhoso. Eu não sei vocês, mas eu adoro. Uns 100 ml, viu? Olha que lindo que vai ficar esse drink. E a gente vai colocar, então, a aguinha com gás. Gabi, vou te pedir mais uma ajudinha. Aguinha com gás, para dar aquelas bolinhas gostosas do drink, né? Vou abrir com cuidado aqui, né? E aí a gente completa, então, com a água com gás. E é claro que a gente vai dar uma enfeitadinha aqui na taça, né? Não podemos esquecer desse detalhe. Torna tudo mais elegante, mais... Visual é tudo, né? Visual é tudo, né, Gabi? Isso mesmo. É linda. E vamos botar o moranguinho aqui. E tá pronto o nosso drink. Viram como é fácil de fazer? E olha, refrescante para esses calorões do nosso verão. Verdade. Bonito e saudável. Agora eu vou convidar vocês para a gente dirigirmos à mesa para saborear, então, o nosso drink e continuar o nosso bate-papo. Vamos lá. Ótimo. Então, meninas, drinks prontos, nossa mesa saborosa para esse momento aqui de conversa, de troca. E a gente começou, né, obviamente, falando sobre a saúde da pele, sobre a importância também do que a gente ingere, né, não só os produtos que a gente passa na pele. E eu falei, né, doutora, no início, que a pele é o maior órgão do nosso corpo. Então, ela tem uma importância muito grande que não é só a estética. Sem dúvida, né? A pele, ela mostra muito
como tá a nossa saúde como um todo. Desde a questão hormonal, depois da menopausa, com o ressecamento, a questão de neuroendócrina como um todo, a parte de tireoide, se a pele está mais ressecada, até o hormônio da adolescência, quando ela está mais oleosa. E sem contar doenças sistêmicas e até a questão de saúde mental, né? A gente sabe que tem muitas doenças da pele que têm vínculo com depressão, com ansiedade. Então, muitas vezes os pacientes mostram, assim, algumas lesões, existe a desidrose que dá algumas bolinhas nas mãos e nos pés, né? Eu já pergunto o que está acontecendo, né? A pessoa já está mais estressada. Psoríase, né? Que é uma doença de pele inflamatória muito comum, né? E também tem relação com estresse. Então, tem períodos que a pele tá mais irritada, mais alérgica, até questão da rosácea, vermelhidão no rosto, né? Que também tem relação com a alimentação, com sono, com as questões do dia a dia como um todo, né? Então, transmite muito, né? Muito vinculado com a saúde. É impressionante, a gente não para pensar nessas questões, né? Agora falaste na desidrose, e eu sofro muito com isso. Até agora, ó, tô bem, eu acho, doutora, porque, ó, não tô com nenhum sinal aqui na minha pele. Algumas semanas atrás eu tava com desidrose. Comum, né? A psoríase também é uma doença de pele muito comum, né? É uma das poucas doenças de pele que o dermato diz para o paciente: tu precisa pegar sol, né? Porque ela melhora com a exposição solar, né? Então, tanto que tem as câmeras de fototerapia que os pacientes entram e tratam psoríase e outras doenças, né? Vitiligo também. Então, tem todo o vínculo, né? O vitiligo também tem uma questão relacionada com a saúde mental, digamos assim, com estresse, etc., doutora? Sim, e é muito comum, inclusive em crianças, né? Às vezes a adaptação da escola, né? Porque quando a gente fala em vitiligo, os pais já ficam morrendo de medo, né? Pensam naquele vitiligo extenso, mas é muito comum ter uma manchinha branca na pele, alguma lesão que às vezes o paciente mostra, assim, a criança mostra, e a gente nem fala a palavra vitiligo para os pais. Ah, passa esse creme, melhora e nunca mais tem nada. Porque se a gente fala em vitiligo, os pacientes já pensam, assim, numa doença que vai muito estereotipada ainda, né? Que pode aumentar? Pode, mas tem tratamento também, né? Então, o estresse não é só da criança, da família como um todo, né? Então, transmite algo que a criança está passando, ou o adulto, enfim. E às vezes a pessoa não quer tratar, não quer falar sobre, né? Verdade, nossa, acaba, sei lá, se fala a palavra parece que acaba assustando e aquilo causa um estresse ali que acaba aumentando mesmo a relação com a doença. Familiar, exatamente, né? Exatamente. Bom, doutor, é impressionante assim, né, mas enfim, essa relação, né, da pele e a saúde como um todo, assim, porque a gente fala muito, né, da parte mais estética e de fato é o nosso cartão de visitas, digamos assim, né? Não tem como a gente não prestar atenção em como está a pele das pessoas de uma maneira geral, né? Exceto no inverno, quando está mais... Mas, enfim, no teu rosto é o primeiro impacto, é como tu enxergas a pessoa, a pele dela. Diz muito sobre a sua saúde, sobre o estado mental, físico da pessoa. É comunicação, né, Gabi? É certeza. A pele como um todo está transmitindo uma maneira... O que aquela pessoa quer comunicar, né? E não é a questão estética em si, mas é o autocuidado, né? Uma pele bem tratada mostra que a pessoa está se cuidando, está se presenteando com aquele momento de se olhar, né? Porque existem muitas pessoas que às vezes passam no consultório e eu pergunto: mas há quanto tempo? Não sei, eu não me olho, né? Então, isso mostra que tem algo errado, né? Então, uma pessoa com uma pele bem cuidada já é uma pessoa que deixa um tempo para si, né? E aí entra a questão dos procedimentos estéticos, né? Porque eu falo, envelhecer tá tudo bem, ter rugas tá tudo bem, né? Mas como que tu quer envelhecer? Hoje em dia tem esses procedimentos que justamente retardam o envelhecimento ou te deixam na tua melhor versão. Mas o que vai tratar é o paciente se sentir bem com ele mesmo. Exatamente. Não, e existem inúmeros procedimentos hoje em dia, inúmeros que a gente pode escolher, né? E também... E, por outro lado, também existe o exagero por parte de alguns profissionais e algumas pessoas, né? Como encontrar equilíbrio aí, doutora Gabriele? E eu percebo muito no teu trabalho uma sensatez muito grande, assim, de conseguir traduzir o que a tua paciente quer
através dos procedimentos que tu indicares, enfim, é muito bacana. Esse relacionamento é super importante, né? E cada vez mais eu tenho aumentado minha primeira consulta, por exemplo. Né? Vocês são minhas pacientes de muitos anos. Quando vocês chegam no consultório, eu já consigo decifrar mais rápido, né? Mas assim, uma primeira paciente que vai comigo, homem ou mulher, né? Os homens também têm procurado muito procedimentos estéticos. A gente tem que entender o porquê. Não exatamente o quê, né? Não exatamente o que ela quer tratar, mas o porquê que ela quer tratar, né? Ah, tá me incomodando, realmente eu quero me posicionar melhor no mercado de trabalho. Não, é o meu parceiro que está me criticando e eu quero melhorar. Não, eu quero melhorar. Eu quero, que nem eu estava comentando antes, eu quero ser minha melhor versão. Por que ela está tratando aquilo? E aí a gente consegue fazer um protocolo, né, um plano de tratamento para aquela paciente para ter o melhor resultado que ela goste, né? Então isso é o mais... É o que me deixa mais feliz na minha profissão, sem dúvida. Muito bom. Eu estava aqui pensando, né, sobre as questões, assim, que talvez, por exemplo, uma paciente que se queixa muito de olheiras. A gente sabe que tem tratamentos para isso, mas a gente sabe que na imagem pessoal tem ferramentas que a gente pode usar que podem amenizar aí os contrastes, enfim, as cores. Explica melhor pra gente, Gabi. Com certeza. Bom, a imagem é o cartão de visitas, né? A pele entra, a parte da aparência também. E quando a gente fala, principalmente do rosto, vem a coloração pessoal, que é o uso das melhores cores, as cores que vão favorecer cada pessoa. Então, até trouxe, né, uma das 12 cartelas, eu uso o método sazonal expandido. Então, cada pessoa vai receber uma com as cores, tonalidades diferentes que vão ser, de uma certa forma, personalizadas para ela. Então, aqui a gente trabalha as características da cor, como eu tinha comentado antes, né? Profundidade, intensidade, temperatura. E eu vou passando os panos e vou decifrando ali, junto com esses tecidos, quais são as melhores cores para ela. Qual é o impacto na imagem? Vai melhorar um pouco mais a olheira, vai trazer esse efeito mais iluminado, uma pele mais uniforme, é claro que sempre unindo junto com os procedimentos, não é só a coloração pessoal. Sim. Mas com certeza as cores elas já têm um impacto. Eu, por exemplo, hoje estou usando uma das cores de dentro da minha cartela porque eu sei o efeito que faz na minha beleza. A maquiagem também entra. Então, quando a gente fala de coloração pessoal, muitas pessoas acham que é só para a parte de roupas, mas não, inclui tonalidade de cabelo, de mechas, maquiagens, acessórios e as roupas também. Muito legal. Bom, a Gabi, eu acho que nós nos conhecemos, eu estava ruiva, né, Gabi? Há 7 anos, 8 anos, esse ano acho que vai fechar 8 anos já de cuidados aí. Na época eu estava ruiva. E agora falando em coloração, né, me dei conta agora. Muda, por exemplo, a minha cartela, eu estando ruiva e eu agora loira, ela muda ou continua a mesma, Gabi? Não, ela continua a mesma, porque no dia da análise de coloração pessoal eu coloco uma faixinha no cabelo. É mesmo, então nós vamos analisar isento sempre do cabelo. Exatamente, eu sempre uso tanto um tecido cinza e a faixinha cinza, se for o cabelo, né, com mechas ou com algum tonalizante. Então eu aplico a mechinha ali e faço o teste isolando. Então não tem influência. Sim. A cartela não muda. Isso, inclusive, é uma dúvida bem recorrente. Se o cabelo está em outra cor ou se a pele está mais bronzeada, se muda a cartela de cores. E não, a cartela de cores é para sempre a mesma. Muito bem. E o que faz mudar as características de uma pessoa para outra? Assim, eu sei que a minha cartela, se não me engano, é primavera intensa. Eu vi que a tua é... Irmã, inverno brilhante. Inverno brilhante, ou melhor, primavera brilhante, né? A minha, mudei a palavra, né? Primavera brilhante. O teu é inverno brilhante. Que características aí que a primavera trazem a primavera e o inverno para a mesma linha, né? Entra muito também a questão biológica, né? Porque a gente, querendo ou não, analisa a parte de melatonina, hemoglobina que cada pessoa tem. Então, se ela vai ter uma pele um pouco mais rosada ou avermelhada, ela vai ter provavelmente uma pele mais fria. Enquanto uma pessoa que ela talvez tenha um pouco mais de profundidade, ela vai ter uma cartela mais escura. Então, isso vai trazer essa variação que nós temos, então, só para explicar um pouco, né, brevemente,
Nós temos as estações, conforme as estações do ano, inverno, verão, primavera e outono, e o que vai diferenciar cada uma vai ser esse sobrenome. No caso, né, o nosso é brilhante, mas também tem as peles que são mais suaves, tem as peles que vão ter aqui esse sobrenome mais escuro ou claro, e também quentes ou frios. Então tem essa variação. Eu, por exemplo, já tenho uma pele com fundo mais rosado do que o teu, né? A gente já consegue ver essa diferença visualmente. Normalmente a cor da boca também eu analiso muito porque muda. O cabelo, dependendo, né? Se for natural, a gente consegue analisar. E tem até a parte da íris, né? O olho também entra nessa análise. Que interessante. Bom, então, gurias, antes de continuar a nossa conversa, eu quero propor um brinde aqui ao nosso encontro com essas duas mulheres maravilhosas, Tintim, para que a gente possa experimentar aí o nosso drink. Vamos ver. Maravilhoso, muito bom. Super refrescante. Bem refrescante. Para quem não gosta de bebidinhas doces, fica a dica. Esse é o drink ideal. Muito bom. É que ele ficou mais azedinho, assim. Eu particularmente gosto bastante. Eu também gosto também, muito bom. Gurias, a gente pode dizer que a coloração pessoal pode potencializar ainda mais o resultado dos procedimentos estéticos? Com certeza. Concordo. Eu vou falar por mim, né? Então, eu faço os meus tratamentos de beleza com a doutora Gabriele Adames de faz 3 anos. E ainda junto com a coloração pessoal, eu noto muita diferença. Porque é aquilo que eu tinha comentado. As cores certas, elas vão nos iluminar muito mais, elas vão dar uma certa disfarçada também, questão de olheira, alguma manchinha, mas nada como complementar, né, e trazer também os procedimentos estéticos que são fundamentais para a nossa beleza e a nossa melhor versão. E é tudo muito natural, né? É o que a gente costuma falar, é aquela pessoa que tá com procedimentos e tu acha uma pessoa linda, mas tu não sabe exatamente o que foi feito. Tu não consegue ver o exagero. Pelo contrário, é tudo muito natural. Não tem exagero, né, no caso. Sim. Né? Sem o exagero, mas assim, a cor, o cabelo, a maquiagem, o procedimento, é uma unificação de tudo isso, né? Essa parte do cabelo é bem importante, porque há alguns anos atrás eu era quase platinada. Então, depois que eu fiz o curso de coloração pessoal, comecei a aplicar em mim, mudou muito. E eu lembro que naquela época eu sentia muita necessidade de carregar na maquiagem. Então, eu precisava carregar para me sentir mais valorizada, né? E hoje em dia não, eu uso pouca coisa, meu cabelo tá natural e também eu amo o trabalho da doutora Gabriela por causa dessa naturalidade que ela traz. Então, para mim, isso é fundamental. E é um exemplo que a Gabi é uma paciente que ela gosta muito de preencher o lábio, né? Ah, Posso falar, né, Gabi? Olha! Mas assim, ninguém vê que foi feito, né? E dessa última vez até eu combinei com a Gabi, eu vou pegar um pouquinho mais pesado, vou pegar um produto um pouquinho mais grossinho, vai inchar um pouco mais, mas tá na hora da gente investir um pouco mais no preenchimento labial. E ela topou, e a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei aqui foi olhar o lábio dela, né? E ninguém diz, Lindo, tá super não natural. diz mesmo. E são procedimentos, assim, que dizem muito sobre a pessoa. É juventude, é beleza, é sensualidade, mas não é vulgaridade, né? Também tem. Acho que tá na hora de eu fazer meu lábio. Eu sabia que essa pergunta essa dúvida ia vir, né? Se eu precisar preencher o lábio. E é super natural, fica super bonito. Eu recomendo para todas as pessoas, porque eu acredito que tanto a área da estética quanto também da imagem, muitas pessoas ainda têm aquela crença, né? Que é futilidade, mas não é. Eu lembro que quando eu comecei a preencher o meu lábio, até a minha comunicação mudou. Então, para mim é muito importante, eu não fico sem, não só pela estética, porque eu me sinto melhor, né, aumenta a autoestima, mas também por causa da minha comunicação, que eu noto que melhora muito. Então, eu gosto. É impressionante como os tratamentos estéticos né, nos deixam mais seguras da gente, né? Eu, sempre que eu tô, assim, prestes, ou chega o tempo, a hora, o momento, eu Gabi, doutora Gabriele, por favor, vê um horáriozinho da minha agenda. Autoridade, né? A mulher, a gente enfatiza muito mais o terço médio do rosto, né? O homem é muito mais terço inferior do rosto.
Então, quando essas áreas estão mais preenchidas ou chamando mais atenção no rosto como um todo, elas têm uma atenção maior na comunicação, né? E também a roupa, né? Sem dúvida. Assim, para mim, como médica, eu tenho que cuidar alguns detalhes, né? Do nosso dress code de consultório, as cores, a comunicação, até pelo jaleco branco sempre, né? Para ter algum contraste, né? Então, o que que eu quero transmitir com isso, né? Eu quero me manter séria, mas ao mesmo tempo eu não quero ser uma cor mais apagada, assim. Então, ter um contraste, então, eu acho super interessante. Doutora Gabriele, existe uma idade ideal, assim, para se começar alguns procedimentos? Por exemplo, eu me lembro, logo que se começou a falar em Botox, por exemplo, eu lembro que eu estava ainda na TV e eu tenho uma amiga, né, hoje amiga, mas era minha colega, ela era anos mais jovem que eu, e eu lembro que ela disse que já fazia a toxina botulínica, né? Então, e eu dizia, mas como, né? Por que tão jovem? Eu acho que na época ela tinha, sei lá, 23, 24 anos, talvez. E hoje, óbvio, continua uma mulher belíssima, super se cuida, assim, né? Super elegante, enfim, nada exagerada também. Ninguém dizia que ela usava já o Botox, né? Então, qual é a idade ideal para se começar esse cuidado? Existe uma idade ideal ou é mesmo quando a gente acha que está precisando? Depende do procedimento, né? A idade ideal é quando a pessoa acha que está precisando, o paciente acha, isso sem dúvida. Mas questão assim de colágeno, por exemplo, a gente começa a perder colágeno a partir dos 25 anos e depois vai perdendo 1% ao ano. Então, pacientes nessa geração que estão emagrecendo muito rápido, acabam perdendo colágeno mais rápido, né? A gordura do rosto mais rápida, né? Então, tu perde a gordura do corpo, tu acaba perdendo a gordura do rosto. Então, hoje em dia, a gente tem atendido pacientes que estão procurando mais cedo por causa do emagrecimento intenso, por exemplo. Então, são pacientes que estão com o rosto mais envelhecido. Então, já tem indicação de fazer, né? Eu comecei a fazer toxina botulínica, eu acredito que eu tinha uns 24, 25 anos, né? Eu estava na residência de dermatologia. E a minha foto é muito interessante, as primeiras fotos para agora. Tinha muita força, até pelo olho claro, que a gente tem fotofobia, olha para a luz e faz um movimento do olho muito forte. Então, realmente eu tinha bastante ruga. E hoje, não, muito menos, sabe? E claro, tu vai fazendo uma prevenção, né? A gente está prevenindo também o envelhecimento a longo prazo. Eu acho que essa é uma das grandes funções do Botox, poder prevenir que a ruga se instale ali. E a abertura ocular, né? Porque parou de malhar o braço atrofia, parou de malhar a testa atrofia e faz uma abertura da pálpebra. Então, diminui a chance de ter ptose, a queda da pálpebra superior, né? Então, bem interessante também. Muito bom. A gente pode considerar que estamos vivenciando assim uma nova fase da estética e do cuidado com a beleza? Porque eu tenho a sensação de que as pessoas estão cada vez mais buscando um retorno à naturalidade, porque houve um excesso aí, e a gente vê até famosas aí que tiraram todos os preenchimentos do rosto, mudaram a sua forma enfim, de cuidar da beleza, enfim. Existe aí um revés nos tratamentos estéticos, Gabi? Sem dúvida. A nossa clínica sempre trabalhou de uma maneira natural. Sim, né? sim. Mas com essa questão mais da saúde, do bem-estar, de pensar na beleza como uma maneira holística, né? Então, a alimentação, a atividade física, sem exageros. É a nossa melhor versão, sem dúvida. Tá tendo essa campanha contra procedimentos estéticos exagerados, né? Mas eu ainda sou de uma linha que eu acredito que cada pessoa tem que estar bem consigo. É isso, né? Mas a pulverização da estética como um todo, assim, em termos artísticos, né? Com certeza isso contaminou uma geração, né? E agora esse retrocesso, na minha concepção de beleza, eu acredito que esteja muito mais belo. As pessoas estão voltando a ficar mais bonitas, os artistas, né? É verdade, é verdade. Doutora Gabriele, uma dica assim que é imprescindível com o cuidado da pele? Sem dúvida. Eu não quero cair no clichê, mas não tem como abrir mão do protetor solar, né?
Hoje em dia, tem várias maneiras de fazer a proteção solar, protetor com cor, protetor com bastante cobertura, já fazendo uma maquiagem, eu estava comentando com a Gabi antes, que eu disse assim, eu me maquiei, eu botei meu filtro solar, né? Então a gente já tem esses produtos que tem uma cobertura muito interessante. Outras maneiras de filtro solar, como roupas, né? Protetor solar via oral, como polipódio leucotomus, que é um derivado da samambaia e é um filtro solar natural. Então, proteção solar, sem dúvida. Eu usei durante muito tempo esse ativo, claro, formulado por ti, assim, e realmente, assim, fez diferença, assim, até no melasma, né, algumas Sem manchinhas e, enfim, como faz diferença. E da inflamação da pele, da vermelhidão também ajuda quando tem exposição solar, então super interessante. Muito bom. E um mito que precisa acabar? Que cuidar da pele é futilidade. Isso é um mito que tem que acabar imediatamente. É autoestima, é autocuidado, é saúde, né? Que é o que a gente está falando aqui, né? A nossa pele, ela realmente transmite o interior, então prestar atenção na sua pele, prestar atenção nas suas pintas, nas suas manchas, acnes, cabelo, né, capilar, também a gente está falando de pele, mas é pele e cabelo, né, então isso está transmitindo sinais da saúde como um todo. Afinal de contas, a pele é um órgão. O maior de todos. E a gente, sabe, outro dia eu comecei a falar, né, repetir sobre isso, assim, a gente às vezes não se dá conta disso, que a pele sim, é um órgão, né, é todo, e aliás, complexo também, né, doutora? Com certeza, tem que ser cuidado. Muito bem. Gabi, uma cor, a gente falava das cores, né, e eu confesso, eu não sei se eu já falei, ou se foi nos bastidores, enfim, vou me repetir talvez aqui, mas para você gravar aí na sua cabeça e saber, quando tiver em dúvida, entre as cores aí que vão bem para todo mundo, hoje eu vesti um off-white, porque eu tinha aprendido num outro momento que eu entrevistei a Gabi, que o off-white é uma cor universal, que ela fica bem em todo mundo. Então eu fiz questão de colocar aqui um off-white hoje. E uma coisa que me chamou muita atenção, que a Gabi comentou também, e que é um mito também, eu acho, que as pessoas dizem, eu vou vestir um preto porque preto deixa todo mundo bem. Não, senhora que está nos assistindo. O preto não cai bem para todo mundo, Gabi. Não, inclusive ele não é considerado universal. Então aqui nós temos essas cores como o verde bandeira, o rosa goiaba, um vermelho, que ele até é um pouco mais intenso, o amarelo manteiga, o off e o azul marinho, que muitas pessoas adoram, né? Quando eu vou perguntar normalmente para as minhas clientes em uma primeira reunião qual é a cor favorita ou cor que mais usa, normalmente surge o azul marinho. Então ele é universal, funciona bem para todas as pessoas, assim como o off. Olha como ele ilumina, né, e valoriza. Então vocês podem apostar também nessas cores. A doutora Gabriele também tá de branco, né? De cor clara, que ilumina. E o marinho é a minha cor favorita também. O marinho andava meio esquecido no meu guarda-roupa, mas eu andei retomando com algumas peças e, aliás, recebi muitos elogios usando a roupa azul marinho, né? Então, fica, né, a gente observar mais esse tipo de sinais que a gente tem. Quando as pessoas, tu sai com uma roupa e as pessoas te elogiam, presta atenção nisso, né, na cor que tu tá usando, porque é sinal que aquela cor te valoriza. Normalmente é uma cor que está dentro da cartela ou uma das cores universais quando isso acontece. Então é bacana prestar atenção e, claro, prestar atenção na sensação de se olhar no espelho, gostar da sua imagem. Eu, por exemplo, sempre amei o rosa pink antes de saber e descobrir a minha cartela de cores. E realmente é uma das cores que está aqui dentro da minha coloração pessoal. Tem muitos rosas. E aí eu me encontrei aqui. Que lindos! Mas voltando ao preto, eu vejo que muitas pessoas acabam utilizando por várias questões, né? Ou às vezes não querem chamar atenção, tem aquela coisa também, aquele mito de o preto vai bem para todo mundo, o preto emagrece, mas não é só o preto, existem outras cores mais escuras que trazem esse efeito de retrair também,
ou até de não chamar tanta atenção, né? Que eu vejo que às vezes é isso que as pessoas desejam. E que cores são essas? Cores escuras em geral, então um verde mais escuro, até o próprio azul marinho, né? Nós temos os roxos também tão bonitos. E nessas tonalidades, buscando assim o, sei lá, o emagrecimento que o preto proporciona, seria daí no look total daquela cor ou mesmo, enfim, só na parte Depende. superior? Então, Isso influencia a cor que tu usa em cima ou embaixo, com enfim? certeza. Bom, um look monocromático, ele sempre vai alongar mais a nossa silhueta e trazer mais esse efeito longilíneo, né? De até emagrecer um pouco mais. Mas também, dependendo, dá para usar essa cor mais escura em alguma região do corpo que não agrada tanto. Normalmente, a mulher é mais a parte da barriga ou o braço. Então, usar essa cor nessa região vai trazer esse efeito de dar uma disfarçadinha. Muito bem. E, Gabi, um erro que as pessoas cometem muito quando o assunto é imagem pessoal? Eu acredito que é pensar que imagem é futilidade, cuidar da imagem é futilidade, e não é. E também, para mim, é sobre o vestir sem consciência e sem intenção. Então, só colocar a roupa sem pensar no que está comunicando. Para mim, isso é um erro que não pode acontecer. Muito bem. Gabi, e o que vem? Eu sei que tu tá sempre viajando, tá sempre por dentro das novidades na área da dermatologia, tá sempre em busca assim do melhor para as tuas pacientes. O que é que vem aí, assim, de novidade? O que a gente pode esperar com relação à questão dos procedimentos? Eu sei que agora, né, tivemos o boom aí dos bioestimuladores. Eu sei que também tem muita coisa que a gente pode suplementar, que é a questão da beleza que vem de dentro para fora, muitos ativos aí que são descobertos, enfim, tá em alta a beterraba. Beterraba como pré-treino, como isso, como aquilo. Poxa, um alimento tão simples, que estava ali na mesa de todo brasileiro. E como é que nunca foi, por que de uma hora para outra se valorizar tanto a beterraba, né? Então, o que vem por aí que a gente pode esperar? No mundo da dermatologia, o que tem avançado muito são as tecnologias, né? Então, menos injetáveis e mais tecnologias, cada vez mais a longo prazo, pensando em termos de rejuvenescimento, né? De injetáveis, existem alguns ativos que vão diretamente no DNA, né? Então, muito menos volume, tanto preenchimento e mais prevenção, né? Então, as pessoas vão envelhecer menos a longo prazo, as que investirem realmente nessa questão. E também a parte de saúde, muito aí, né? Muito inteligência artificial tem vindo, em termos de detecção de doença, análise de pele. E aí entra muito também na análise genética, né? De suplementos específicos para o nosso organismo como um todo, o que realmente aquele organismo está necessitando cada vez mais, está sendo acessível para uma população maior, né? Então, indo direto àqueles ativos, o que aquela paciente realmente precisa suplementar. Algo que a gente precisa pensar e sempre alertar é que as pessoas busquem um profissional que de fato seja qualificado. Sem porque dúvida. essa proliferação de clínicas estéticas nem sempre tem um médico dermatologista por trás que deu o aval ali de que está tudo corretamente. Então, por isso que às vezes a gente vê e acontecem atrocidades Isso. aí. Então, importante lembrar isso também. Segurança e saúde em primeiro lugar sempre, né? Um bom médico diz não para as pacientes, sem dúvida. É um dos pré-requisitos. Às vezes dizer para o paciente não faça, não vai ficar bom, né? Sim. Espera, calma, vamos no tempo que realmente tem que fazer. Sim. Para não ter exageros e não ter complicações, né? Isso é o básico, sem dúvida. Muito bem. Gabi, qual é a principal, quando as pessoas te procuram ali para fazer a coloração pessoal ou mesmo, né, cuidar da sua imagem, assim, qual é a principal preocupação que elas têm ou mesmo, assim, o que elas buscam, assim, quando te procuram? Bom, cada uma vai com algo diferente, né? Eu trabalho muito para essa parte da imagem profissional, então muitas pessoas, elas vêm me procurar para isso, porque eu gosto muito de falar sobre a psicologia das cores. As cores, além de terem esse poder de valorizar a nossa beleza, também comunicam. Então, muitas querem aprender mais, mas eu vejo que muitas vêm também fazer a coloração pessoal por causa do cabelo.
Então, tem aquele receio ou já passaram por algum processo que não gostaram, né, do resultado, tanto da cor, das mechas, e querem ser mais assertivas. Então, eu acho que até nem é tanto a roupa, mas é muito essa curiosidade também da cor do cabelo. E assim, quando, por exemplo, assim, vamos ser mais práticos, assim, uma pessoa que vai fazer uma entrevista de emprego, como é que ela deve, o que que ela deve cuidar, assim, mediante a sua imagem pessoal? Depende muito da área profissional, mas eu acredito que tem algumas coisas assim principais, né? Esses ruídos de imagem que realmente tem que ter um certo cuidado. Talvez um decote muito profundo, um comprimento muito curto, ou daqui a pouco naquele momento não colocar uma cor tão colorida e um pouco mais neutra para trazer também essa confiança, essa segurança. Essas cores mais escuras que eu comentei, elas já passam essa mensagem também. Então não precisa ir de preto, todo mundo acaba utilizando preto, vai diferente, né? Talvez um verde escuro, um azul escuro, já comunica essa confiança. E ter outros cuidados, ver se não tem nenhum pelinho de pet na roupa, não tem nenhuma sujeirinha, botão caindo, né? Se tá tudo no lugar, se tá tudo certinho. Tá bem passada a roupa. Se tá bem passada. Então, são esses detalhes que fazem a diferença e que tem que ter um cuidado. Não adianta pensar, né, no todo e esquecer desses detalhes. Para as mulheres também os acessórios são bem importantes. O teu brinco tá lindo. Obrigada. O brinco eu sempre indico, né? Sempre utilizar. Não precisa, talvez, nesse momento ser um brinco grande, mas um brinco para chamar atenção para essa região da comunicação. Né? É bem importante o brinco, o colar, presente na imagem, já comunicam isso, né? Já chamam mais atenção para a região da comunicação. Interessante esses detalhes todos, a gente prestar atenção, acabam passando despercebidos muitas vezes, né? Unindo aqui as duas profissões de vocês mais uma vez, uma pele bem cuidada, ela muda a forma que a gente se comunica visualmente? Com certeza. Eu digo por mim mesma, então, depois que eu comecei a fazer os procedimentos e me cuidar mais, na verdade, dentro de casa eu sempre tive a minha mãe como referência, né? Então, ela sempre se cuidou, eu sempre conto essa história que eu era pequena e eu via ela passando batom para dormir. Ai, que amor, sério? Sério. E aí, depois dos meus 15 anos, eu lembro que eu ganhei muitos hidratantes. Então, a partir dali, eu comecei a usar hidratante todos os dias, protetor solar, que não pode faltar. E isso eleva muito a nossa autoestima e, consequentemente, a nossa autoconfiança. Isso já passa, transmite não só quando a gente se olha no espelho, mas também para os outros, né? E vice-versa, né? Também pensando a questão de procedimentos, eles vão ser completamente diferentes, tem uma interpretação completamente diferente de acordo com a roupa que tu tá, né? Vão aparecer mais ou vão aparecer menos, né? Vão se intensificar mais, que é o que a gente falou antes sobre a questão da olheira, por exemplo, né? Mas a comunicação muda completamente. De acordo com a roupa, né? Com certeza. As linhas, cores, formas, texturas, a gente está falando aqui muito sobre cor, mas tudo isso influencia, né, nessa parte da comunicação. Então, a estrutura da roupa, do tecido, da modelagem, o que está valorizando, o que está escondendo, então tudo comunica. Que legal, eu estava te ouvindo falar sobre a tua mãe. A minha mãe também sempre foi uma mulher que me ensinou muito com relação a esse lado, assim, de autocuidado. Ela sempre trabalhou fora, né? Então tinha a questão do uniforme, de ter que estar sempre com o cabelo bem cortado, escovado, sempre maquiada, sempre, né, sempre de salto, sabe? Então eu tenho essa referência também de mulher. E eu me lembro, assim, muito engraçado, tem uma história até, agora me lembrei também aqui das minhas amigas, assim, na época da faculdade, tinha umas amigas em comum, assim, e uma delas conheceram alguém que estudava na faculdade, enfim, e as gurias sempre falam, que eram amigas, não eram exatamente minhas, quer dizer, minhas amigas tinham uma amiga que era da mesma faculdade que eu, e elas sempre falavam muito de mim. Ai, a Má. E elas, mas quem é essa Má? Elas, a Má estuda na Ubra e tal, não sei o que, ela é assim, uma loira, assim. Aí diz que essa menina, mas ela não é nada vaidosa, né? Porque, tipo assim, na época da faculdade eu era meio riponga, sabe? Cabelão comprido, usava roupas mais largas, uns vestidos e tal, eram, sei lá, mais flow, assim.
E aí, só que aí as gurias, na hora, assim, não, a Má é uma das amigas mais vaidosas que eu conheço, tipo, porque eu, na época, eu sempre dizia, gurias, vocês já experimentaram o hidratante e tal? E não sei o que, era sempre eu que trazia as novidades para as minhas amigas, sabe? Elas não eram muito de se cuidar, nem, sabe, de ter esses detalhes. E eu era sempre aquela que, não, porque tem que passar, gurias, tem que hidratar a pele, tem que cuidar, porque as rugas vão chegar, e não sei o quê. E eu sempre falando, elas, não, a Má é a mulher mais vaidosa que eu conheço, ela se cuida muito e tal, né? Mas a outra disse, mas ela é meio riponga, né? Ela não é muito vaidosa e tal, né? Enfim, né, eu falhei talvez na forma que eu comunicava por me vestir de uma forma mais, sei lá, despojada, mas não queria dizer que eu não me cuidasse, né? Enfim, Sim, né? E é exatamente isso, né? Então, às vezes, não adianta nada só fazer a consultoria de imagem, não cuidar da pele, ou cuidar muito, né, da pele e não cuidar da imagem pessoal. Para ver como é Então, importante. Acho que esse é um exemplo que mostra bem o que a gente deve fazer, cuidar dos dois lados. Exatamente. A imagem pessoal, ela é muito além do que a aparência, né? E quando a gente fala de aparência, não é só a vestimenta, vem esse cuidado, vem a parte de beleza, de maquiagem, até de perfumes, né? Eu acabo conversando também sobre isso com as minhas clientes, mas entra muito conhecimento, comportamento e hoje em dia com as redes sociais o posicionamento também, né? Ele é muito importante. E tem uma questão que eu acredito que é interessante a gente comentar, que é interpretativo, assim, da parte da cirurgia plástica, da dermatologia e da maneira de portar, que nem tu falou, da maneira de se vestir, que é o que é belo aos nossos olhos, né? Tem estudos mostrando, assim, que, claro, o que pra gente é belo, o que elas interpretaram quando te viram, né? A cultura delas, né? Então, isso muda de acordo com cada localização, com cada ambiente, né? Certo. O que é a moda, moda aqui no Rio Grande do Sul, no caso Porto Alegre, o que é o belo agora, porque o belo no Brasil é diferente do belo nos Estados Unidos. Mesmo na Europa, enfim, na forma de vestir. O que é considerado belo de acordo com a nossa criação, né? O que traz boas memórias pra gente, por que uma pessoa... Existe um padrão de beleza que eu acredito também que tem relação com roupas, assim, mas o que é belo? A gente olha uma mulher e diz, que mulher linda. Mas alguém vai dizer que ela não é bonita, né? Por quê? São as memórias, são as vivências, são as interpretações, é a questão genética. O que aquilo foi criando no nosso cérebro? Então, existe uma linha, assim, do rosto que 50% vai estar ali na média. Todo mundo vai achar bonito, mas 25 e 25. Então, às vezes... Vão concordar ou discordar daquilo. Às vezes uma pessoa que a maioria das pessoas não acham o rosto bonito, mas 25% vão achar aquilo bonito. E vice-versa, entendeu? 75% vão achar aquele rosto bonito, mas 25% vão dizer não. Porque vai ter alguma memória ou algum padrão vivenciado naquele momento que aquilo não é bonito, né? Por isso que isso é muito relativo e tem que estar sempre unindo tanto a parte externa quanto a interna, né? Então, tá muito incluído essa questão, né, Gabi, também regional, né? Sim. Do que é o padrão, que eu acredito. Morei muito tempo no Rio de Janeiro, morei 6 anos lá, fiz residência lá. E eu tava ouvindo tu falar da questão do riponga, né? Da mulher carioca, diferente da mulher gaúcha. Porque lá, a gente anda na rua e diz assim, mas as mulheres não se arrumam. Não, elas estão todas arrumadas. Né? Só que é a forma delas, inclusive é um outro com roupas jeito. caríssimas. Sim. Ali, tu falou da Farm ou outras marcas ali. Existem algumas marcas cariocas que a gente sabe que é caríssimas, que pensa assim que a mulher não se arruma, tá com chinelinho. Não, ela tá bem arrumada. Só que pra gente, culturalmente, é completamente diferente a moda, né? Para o lugar, né? Então, daqui a pouco nós vamos estar lá, né, com o salto, mas daí tem que pensar, bom, será que condiz com esse ambiente ou não, né? Com esse estado ou não? Então, tudo isso tem que ser pensado. Não, e é muito engraçado, porque, por exemplo, essas meninas, né? Essa moça que, né, na época falou, mas ela é meio riponga, ela tem um jeito de não ser... Ela, por outro lado, eu lembro dela estar no intervalo lá da faculdade, ela sempre de salto alto, o cabelo milimetricamente escovado, toda maquiada, sabe? Então, óbvio que ela ia me achar uma riponga, né? Isso vai influenciar com certeza na percepção de cada pessoa. Então, ela tinha um estilo completamente diferente do teu naquela época e é por isso que ela teve essa percepção
né? Então, tudo vai mudando também. Assim como o estilo vai amadurecendo ao longo, né, dos anos e tá tudo bem, a gente, né, pode mudar, pode daqui a pouco querer fazer um procedimento diferente, pode querer colocar uma roupa diferente, mas tudo tem que ter intenção, né? Eu acho que isso que é o fundamental. Como é legal tu observar como aquela pessoa se portou e como ela se transformou ao longo desses 10 anos. Algumas pessoas até tu percebes, nossa, essa pessoa se manteve naquela linha, mas tem pessoas que, nossa, que dá uma mudada assim muito radical até na transformação. Isso entra muito dessa questão do AI, né, que a gente estava comentando, né? Como a tecnologia nos ajuda a pensar a longo prazo, né? Porque isso era uma comparação que não existia antigamente, né? Não tem nem fotos, muitas pessoas, né? Se perdeu e ali tá tudo registrado, né? Então consegue justamente fazer um estudo, né? É uma brincadeira, mas não deixa de ser um estudo, né? É quase que um estudo. De moda, moda, de rosto, porque é moda, né? A gente tá falando de modismo, sabe? Cada vez mais a moda e as tendências vão mudando muito rápido, não só para moda de roupas, mas de estética também, né? Então é muito incrível pensar nisso e pensar que, bom, há 10 anos atrás, nossa, eu me vestia completamente diferente. Eu ainda não fazia os procedimentos estéticos, né? E hoje em dia eu me vejo muito melhor do que há 10 anos atrás, ainda bem. Que bom. Que bom, né? Isso é o principal, né? Exatamente. Que bom, a gente melhora com o tempo. Eu sempre me acho melhor do que eu já estive antes, né? Então, acho que estamos num bom caminho. Bom, eu fico feliz em escutar isso. Falamos aqui de pele, de imagem, mas acima de tudo de cuidado, de carinho com a gente e com o outro também, não deixa de ser, porque a gente está se arrumando, se mantendo jovem, né, mais bonita pra gente, mas também pro outro, para quem convive com a gente, para quem tá com a gente, para quem a gente quer comunicar as coisas que a gente se propôs a vir a esse mundo, enfim, a esse universo, né? Então isso é muito importante, gurias. Eu adorei ter vocês aqui comigo. Ótimo. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite de estar aqui nesta tarde para a gente falar também sobre a importância, né, dessas duas coisas que são tão valorosas pra gente, o cuidado com a pele, com a imagem pessoal e no quanto isso pode transformar a nossa vida. Foi ótimo, obrigada pelo convite. Eu também adorei conversar com vocês, muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui. Bom, a beleza não é atender padrões, mas é a gente encontrar a nossa própria forma de florescer. E este é o propósito do Magnólia. Se você quer aprender a fazer a nossa receita, vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, te inscreve, canal B, será sempre muito bem-vindo. E a gente encerra aqui então o Magnólia de hoje e até a próxima semana. Um beijo, tchau, tchau! Diminuindo alimentos que liberavam histamina, o paciente teve uma melhora super considerável das crises de enxaqueca. Mas foi uma associação da metabolômica, que foi ver que o paciente estava eliminando muito histamina, ou seja, não estava conseguindo degradar, junto com o teste genético, que viu que ele tinha um polimorfismo que evitava com que degradasse a histamina, e a consequência clínica era cefalese, um ajuste na dieta. Fez toda a diferença.